Bom dia, meus irmãos, tudo bem, meus amados? Espero que esteja tudo bem. Vamos então a Sentinela, o estudo da revista Sentinela, o estudo 48, da semana 3 a 9 de fevereiro, que tem o tema Lições que aprendemos com o milagre dos pães. Baseado no texto bíblico de João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E qual que é o objetivo do estudo? Analisar o relato de João, capítulo 6, que conta como Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão e ver que lições podemos aprender. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Parágrafo 1º. Qual era a importância do pão nos tempos bíblicos? Era tão importante que a Bíblia às vezes utilizava para se referir à comida em geral. Parágrafo 2º. Em que situação milhares de pessoas precisaram de comida? Os apóstolos haviam terminado uma viagem de pregação. Jesus, então, o que ele fez? Ele atravessou o mar de Galileia com eles de barco e os levou para um lugar isolado, perto da cidade de Betsaida, para que eles pudessem assim descansar. Mas então foram imediatamente cercados por milhares de pessoas que vieram ver Jesus. E ele não os ignorou. O que Jesus fez? Gentilmente, ele passou algum tempo falando-lhes sobre o reino e curando os enfermos. Parágrafo 3º. O que Jesus disse para os apóstolos fazerem? Nós temos também uma imagem. Vou só falar sobre a imagem. Jesus disse aos seus apóstolos: não precisais ir embora, vocês os alimentam. A imagem ali mostra para nós que Jesus dá o pão e peixe aos seus discípulos. Os discípulos distribuem a comida entre uma multidão de homens, mulheres e crianças. Jesus atendeu às necessidades espirituais e físicas daquele povo. Parágrafo 4º. Que lições aprendemos de João, capítulo 6, versículos 11 ao 13? Nós também vai ter uma imagem aqui. A Bíblia diz que Jesus agradeceu ao Pai pelos pães e pelos peixes. Foi muito apropriado que ele fizesse isso, porque na verdade foi Deus que providenciou o alimento. Isto nos lembra que devemos seguir o exemplo de Jesus e orar antes de comer, mesmo se estivermos sozinhos ou acompanhados. Temos aqui a ilustração. Aqui mostra a imagem de irmãos e irmãs orando antes de comer. Uma primeira imagem mostra que um jovem testemunho de Jeová no refeitório da escola, com colegas, conversando atrás dela. Um irmão que trabalha na construção, no intervalo do meio do dia, com os colegas do seu lado. Na terceira imagem, às vezes, um casal e sua filha na sala de jantar de sua casa. Nós devemos também perguntar a si mesmo: sigamos o exemplo de Jesus Cristo antes de comer? Devemos nos esforçar sempre de orar a Jeová brevemente para agradecer o alimento do dia. Vamos então ao parágrafo 5º. O que as pessoas queriam fazer quando Jesus e como ele reagiu? O que as pessoas queriam fazer com Jesus e como ele reagiu? Nesse caso, talvez acreditassem que Jesus seria um governante magnífico, capaz de alimentar toda a nação. Isto explica porque eles estavam prestes a tomá-lo à força e tornar Jesus Cristo um rei. A história diz que Jesus, sem hesitação, retirou-se para um monte e foi embora, antes de ser pressionado. Ele não entrou na política, ele não quis se envolver com os governos ali daquele sistema. Vamos ao parágrafo 6, que nós vamos ter uma imagem também. Pergunta do parágrafo 6. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Os cristãos farão bem em copiar o modo de pensar e agir de Jesus. Apoiemos lealmente o reino de Deus, prestarmos atenção no testemunho dele e orarmos pela sua vinda. Nós estudamos sobre a vida de Jesus Cristo para podermos assim aprimorar e melhorar o nosso ensino, né? Temos a ilustração aqui, onde vemos Pôncio Pilatos, né, que ele interroga Jesus, que é guardado por 2 soldados romanos. Jesus deu exemplo aos seus discípulos por não intervir nos seus assuntos políticos.
nem dos judeus, nem dos romanos. Parágrafo 7. O que Jesus fez e como os apóstolos reagiram. Como que os apóstolos reagiram com o que Jesus fez? Baseado no subtópico, o significado dos pães. Durante a viagem de barco, estourou uma tempestade com ventos e ondas fortes. Durante a viagem de barco, eu estou sendo incomodado aqui pelo WhatsApp, aguenta um pouquinho só. Vamos lá. Parágrafo 7. O que Jesus fez e como os apóstolos reagiram. O significado dos pães. Durante a viagem de barco, estourou uma tempestade com ventos e ondas fortes. Então Jesus caminhou em direção a eles sobre as águas e disse ao apóstolo Pedro para fazer o mesmo. Quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. Cheio de espanto, né? Olha só como que os discípulos reagiram, né? Ficaram cheios de espanto e disseram: Tu és realmente o Filho de Deus. Vamos ao parágrafo 8 e 9. Porque a multidão foi até Cafarnaum procurar Jesus. A reação da multidão reflete uma atitude comum, priorizando o material sobre o espiritual. Jesus não apenas atendeu às suas necessidades físicas com o milagre dos pães, mas também lhe mostrou que havia um alimento muito mais importante, o alimento que conduz à vida eterna e o ensinamento espiritual que ele deu como enviado a Deus. Como ele foi enviado por Deus, esse foi o papel importante dele. 10. O que as pessoas precisavam fazer para ter vida eterna. Os judeus estavam acostumados a seguir as obras da lei mosaica, que incluía os sacrifícios e rituais. Eles acreditavam que essas obras eram necessárias para obter o favor de Deus. Contudo, Jesus os ajudou a compreender que a verdadeira obra que Deus exige é muito mais simples e profunda. Ter fé significa aceitar o papel de Jesus como mediador e obedecer aos seus ensinamentos. Além disso, envolve demonstrar essa fé através das nossas ações diárias, refletindo o amor e a obediência a Jeová. Parágrafo 11. O que mostrou que os judeus só estavam pensando em conseguir alimento físico. Os judeus, ao mencionar o maná que os seus antepassados receberam no deserto, mostraram que a sua mentalidade era ainda materialista. Eles esperavam que Jesus fizesse algo semelhante para provar que ele era o profeta prometido, sem entender o que o pão que Jesus ofereceu era o conceito espiritual mais profundo. Jesus não estava falando do pão físico, mas do seu próprio sacrifício, de como ele mesmo é o pão da vida, que satisfaz eternamente as necessidades espirituais das pessoas. Bonito isso, hein? Parágrafo 12, no subtópico, o que deve ser mais importante para nós. Parágrafo 12, como Jesus mostrou o que é mais importante na vida. Jesus ensinou que o que é essencial para a nossa vida não é apenas a satisfação das nossas necessidades físicas, mas a busca pelo espiritual que leva à vida eterna. Ao rejeitar a tentação de Satanás e no Sermão do Monte, Jesus enfatizou que a verdadeira felicidade e a realização advém de um relacionamento com Jeová e de viver de acordo com os seus princípios. Esta lição nos chama a colocar em primeiro lugar o que é verdadeiramente transcendente, o nosso crescimento espiritual e a nossa conexão com o reino de Deus. Parágrafo 13, a parte A. Por que não é errado Parágrafo 13, parte A. Por que não é errado sentir satisfação ao comer? Não é ruim desfrutar da comida porque é um presente de Deus. A Bíblia ensina que o trabalho árduo, que nos permite obter o que necessitamos para nos alimentar, é uma bênção de Deus. Portanto, desfrutar do que recebemos é uma manifestação de sua provisão. A parte B, que aviso Paulo nos deu? Devemos levar a sério o aviso de não permitir que as nossas necessidades materiais, tais como o desejo de comer, se tornem um obstáculo à nossa fé. O apóstolo Paulo mencionou os erros dos israelitas,
e transformaram seus desejos materiais em algo prejudicial. Como quando eles pediram carne no deserto e reclamaram do maná que Jeová lhes fornecia. Eles também caíram em idolatria quando comeram e beberam excessivamente enquanto adoravam o bezerro de ouro. Paulo usou esses exemplos como advertência aos cristãos, ressaltando que devemos manter as necessidades materiais em seu devido lugar e não permitir que desejo que não é saudável ou espiritual. Vamos ao 14. O que a Bíblia diz sobre os alimentos que teremos no novo mundo? Olha que interessante. Vamos lá. Quando Jesus ensinou a orar pelo pão nosso para esse dia, ele estava se referindo a um futuro onde a vontade de Deus será feita, tanto na terra como no céu. Nesse momento, Deus garantirá a abundância de alimentos de qualidade. Em Isaías, no capítulo 25, dos versículos do 6 ao 8, é prometida uma grande abundância de alimentos, e no Salmo 72, verso 16, é mencionado que os grãos serão tão abundantes que mesmo nas montanhas haverá colheitas abundantes. Além disso, Isaías, no capítulo 65, dos versículos 21 ao 22, descreve como as pessoas desfrutarão dos frutos das vinhas que plantarão, dando-nos uma imagem da vida no novo mundo, onde a comida será parte da bênção de Deus para todos. Parágrafo 15. Que programa de instrução haverá para os ressuscitados? No novo mundo, todos ressuscitados, juntamente com as crianças nascidas naquela época, precisarão aprender o verdadeiro significado das palavras de Jesus. E eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Então eles entenderão essa frase que Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Todos receberão um programa de educação espiritual que os ajudará a compreender o espiritual de uma forma profunda e satisfatória. Esse aprendizado será muito mais gratificante do que qualquer satisfação material. Parágrafo 16. O que vamos ver no próximo estudo? Até agora revisamos apenas parte do capítulo 6 de João, onde Jesus falou sobre temas relacionados ao pão e à vida eterna. No próximo artigo, continuaremos a analisar este capítulo, aprofundando-nos nos ensinamentos de Jesus sobre como obter a vida eterna e no papel crucial que ele desempenha nela. Vamos então às 3 perguntas finais. Como responderia? Que lição podemos aprender do que Jesus fez antes de distribuir os pães e os peixes para a multidão? Jesus deu graças a Deus antes de distribuir os pães e os peixes, o que nos ensina a reconhecer e agradecer a Deus pelas suas bênçãos antes de desfrutá-las. Como responderia? Que exemplo Jesus deu quando as pessoas queriam forçá-lo a ser rei? Jesus recusou ser feito rei, mostrando-nos que devemos manter as nossas prioridades espirituais e não ser levado pelas pressões ou desejos materiais. A última pergunta: como podemos aplicar o conselho de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 6, 7 e 11? Devemos evitar que os nossos desejos materiais nos desviem do que é mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus e as nossas necessidades espirituais, lembrando as lições do passado e aplicando-os no nosso dia a dia. Queridos irmãos, foi um grande prazer compartilhar essas perguntas e respostas. Espero que tenha ajudado. E lembrando também que nada substitui o jw.org e as nossas publicações. Espero que tenham uma excelente semana. E se puderem, compartilhem, dê um like e se inscrevam no canal. Desculpe alguns erros, mas eu faço num take só. O objetivo é ser simples e não perfeito. Tá bom? Fique com o Jeová, porque perfeito é só as coisas de Jeová. E espero que tenham um excelente final de semana. Abraço, meus queridos irmãos.